Seja bem-vinda, que bom que você está aqui comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre medo, como me libertar do medo. Então, fica aqui comigo se você por acaso está se sentindo paralisada, está se sentindo bloqueada. Então, seja bem-vinda, convida mais pessoas para estar aqui com a gente nesse dia. Seja luz na vida de alguém. E já vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para gerar em você um desejo de renovo, de transformação, de mudança, que aumente o seu nível de consciência, de clareza, para que você faça as suas decisões de forma consciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre medo? Bom, o que seria medo? O medo é uma emoção natural, normal, né? Fundamental para a sobrevivência humana, que surge em resposta a uma ameaça percebida, real ou imaginária. Então, a gente não vai falar desse medo. A gente vai falar daquele medo que está te bloqueando, aquele medo que está te paralisando, que está te impedindo de prosperar. Então, qual que é o seu maior medo hoje? Qual que é o seu maior medo? O que está te paralisando? Às vezes é medo de falhar, medo de não ser suficiente. Às vezes é medo de não conseguir dar conta de algo. Às vezes é medo do que vão pensar se você fizer determinada coisa. Medo de não se desenvolver, de não prosperar. Medo de ser julgada. De não ser amada. Medo de não ser amada. Às vezes é medo de não ser aceita. Medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Então, qual medo está te paralisando hoje? Qual medo está te bloqueando, está te impedindo de prosperar? Então, vamos falar sobre isso hoje, né? O que você deixou de viver por medo? Quais oportunidades você perdeu por medo? Tem quanto tempo que você não ousa, que você não arrisca, que você não se desafia, que você não vive uma experiência nova? Então, tenta imaginar o medo como uma sementinha de insegurança. Quanto mais você alimentar essa sementinha, mais raízes ela vai crescer, mais raízes ela vai ter. E mais raízes as raízes vai ser tão profunda que vai te impedir de crescer, de se desenvolver, de prosperar. Então, quantas portas se fecharam porque às vezes você teve medo? E aí você ficou aí esperando o medo passar e a porta se fechou. Às vezes você tem medo de se posicionar, de impor limites. E consequentemente você acaba dizendo sim para o outro e não para si. Então, qual medo está te bloqueando hoje? Qual insegurança está te paralisando? Eu costumo dizer para os meus pacientes que às vezes o medo, a insegurança vem de algo muito profundo, que enquanto você não conseguir olhar para isso, entrar em contato, seja bem-vinda, Elaine, entrar em contato com esse medo, você não vai conseguir ressignificar e dar um novo sentido. Então é como se você estivesse querendo seguir, mas ao mesmo tempo você está olhando para trás. Então, vamos tentar entrar em contato com esse medo nesse dia. Aprofundar. Às vezes você vai precisar entrar em contato com suas feridas emocionais, com seus traumas, para conseguir entender o que está te paralisando hoje. Você sabe qual que é o seu propósito?
qual que é a sua real identidade, qual que é o seu valor, o seu potencial, a sua capacidade, quais são os seus dons, seus talentos, quais são seus sonhos, seus objetivos. Vai respondendo esse questionamento, seja bem-vinda, Rose. Então vai respondendo esse questionamento. Vai respondendo esses questionamentos que vai fazer você olhar para aquilo que dói. É como se o medo tivesse colocado correntes invisíveis em você. E aí você tenta sair e não consegue. Vem autossabotagem, vem procrastinação. Você consegue visualizar, mentalizar uma realidade diferente da que você está vivendo hoje? O seu extraordinário? Ou não, a sua mentalidade ainda está voltada para o que está difícil, para os desafios? Como que está a sua visão? Para onde você tem olhado? O que tem saído da sua boca? Como que estão os seus pensamentos? Então, o que está te impedindo de ousar, de arriscar, de se desafiar hoje? Então, o que seria coragem? É uma decisão. É uma decisão. Então, o que você vai decidir hoje? Até quando você vai permitir que o medo te paralise, te bloqueie, te impeça de viver o seu extraordinário? Seja bem-vindo. Então, na maioria das vezes a gente vai precisar olhar para isso, para as experiências, para as marcas. Seja bem-vinda, Caroline. Para as experiências, para as marcas vividas lá atrás. Às vezes não foi aquela marca, né? Aquela experiência de alto impacto que te traumatizou, mas às vezes foi a repetição de algo que foi gerando ali uma marca, uma ferida, e você não conseguiu se posicionar. E hoje isso tem te paralisado, tem te bloqueado. Não é porque aconteceu lá no passado que não vai refletir, que não vai te impedir de prosperar hoje. Então vai ser necessário realmente olhar para isso. Então o que você vai precisar olhar hoje? Entrar em contato para se ver livre dessas correntes do medo. Até quando você vai tolerar não acessar outro nível? Porque o medo está te bloqueando. Como que você está vivendo hoje? Ah, minha condição hoje não é viável. Ou você tem vivido por decisão, se desafiando, ousando, arriscando, vivendo experiências novas, transformando a sua mentalidade. Qual justificativa você tem contado para você mesmo para permanecer aí onde você está? Qual historinha? Até quando você vai permitir que o medo decida por você? Às vezes você está pensando aí, mas é tão difícil, como que eu vou
viver experiências novas, como que eu vou usar, como que eu vou arriscar. E aí eu vou te desafiar a olhar para como que está o seu ambiente, como que estão as suas influências, as suas referências. Porque enquanto você estiver se alimentando de mais do mesmo, você não vai conseguir subir o degrau, você não vai conseguir sair daí. Você vai continuar vivendo uma realidade que às vezes não condiz com o seu extraordinário. Mas aí você deve estar pensando assim, como que eu vou mudar isso? Como que eu vou mudar de casa, de cidade, de pessoas? Se questione. As suas referências, o seu ambiente, está te fazendo chegar na sua realidade, no seu extraordinário. Senão, você vai precisar fazer escolhas, tomar decisões. Parece difícil, parece desafiador, mas a partir do momento que você decide, você começa a deixar aquilo que não faz mais sentido para trás. Mas aí você deve estar pensando assim, e se não der certo? E se der errado? Mas e se der certo? E se der errado? E se der certo? E se você começar a viver o seu extraordinário? Então, assim, ou você aprende ou você acerta. Então, decida por você. Aí você deve estar pensando, mas eu vou estar sendo egoísta. Mas não adianta você querer dar água para o outro se o seu copo está vazio. Então, primeiro é você. Primeiro é você. Então, você vai precisar realmente viver o seu processo. Entrar em contato. O que a realidade hoje está te desafiando? Está te chamando para que você decida. Então, o medo ele sempre vai existir. Medo de viver algo novo, medo de se desafiar, de ousar, de arriscar. Porém, você não pode permitir que ele te paralise. Lembrando que a gente não está falando daquela definição de medo, a gente está falando daquele medo que está te bloqueando. Então, não é decidir que o medo não te domine. Não permita que o medo te domine. Então, o medo ele acaba distorcendo a realidade. Vai ter coisa que vai estar só aqui na sua cabeça. Então, lembra daquela sementinha que você vai alimentando, que ela vai criando raízes? Pois é. Então, vai ter coisas que o medo vai parecer um monstro gigante. E na realidade, é totalmente diferente. Então, é como se o medo te aprisionasse. Então, qual medo hoje está te paralisando, está te aprisionando? É o medo de decidir, de escolher, de ousar, de arriscar. É o medo de ser julgada, de ser comparada, de perder o amor de alguém. E aí se questione. Você está sendo fiel, verdadeira a si mesma, ao que faz sentido para você? Ou você tem tentado se moldar para caber em lugares, ambientes, relacionamentos? Eu quero trazer um insight para você de quando eu olho para a minha trajetória, quando eu olho para trás, eu percebo tanto que eu era insegura, indecisa, às vezes não conseguia escolher com clareza, não conseguia decidir. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, que eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a prosperar, que eu mudei meu ambiente, minhas referências,
eu fui ativando essa autoimagem em mim. Ah, Fiamma, hoje você não tem medo? Sim, eu já tenho alguns medos, mas eu não permito que ele me paralise, que ele me domine. E foi pensando justamente nisso que eu desenvolvi o método Mulher Plena e Realizada, para você se transformar, para você mudar a sua mentalidade, para você trabalhar os seus medos, suas crenças, seus traumas, suas feridas emocionais, sua autoimagem, seu propósito de vida. Às vezes você não sabe como fazer, então procure quem vai te ajudar nesse processo. Já pensou se transformar de uma maneira que as pessoas vão te desconhecer e vão começar a te questionar como você fez isso? O método é pensando justamente em você, são conteúdos técnicos ativacionais para você realmente mudar de vida, para você se transformar nessa mulher plena, autêntica, genuína, fiel a si mesma. E se fez sentido para você, o link está lá na bio. E às vezes você deve estar pensando, eu já me sinto plena, realizada, mas meu relacionamento está disfuncional. Também tem um curso para você transformar o seu relacionamento. E esse curso está maravilhoso. E o link também está lá na bio. Só depende de você, da sua escolha. E vamos para as estratégias, né? Não vamos perder tempo. Então, como eu vou me libertar do medo? Primeiro é você ter consciência, ter clareza. O que está te paralisando? O que está te bloqueando? Qual medo está te impedindo de prosperar? Segundo é você se desenvolver. Como assim? Adquirir autoconhecimento, entender qual que é a sua autoimagem, qual que é a sua identidade, o que faz sentido para você, qual o seu valor, sua capacidade, seu merecimento, seu potencial. Terceiro é você transformar a sua mentalidade. Não adianta você querer viver algo novo estando apegada a crenças antigas que te limitam. Então você vai precisar se desafiar. Se questionar, como que está o meu ambiente? Como que estão as minhas referências? Ressignificar feridas emocionais, traumas. E às vezes você deve estar se questionando assim, não sei como fazer tudo isso. Procure quem vai te acompanhar na sua jornada, no seu processo. É um investimento. E como que está a sua espiritualidade? Não estamos falando de religião. É aquilo que faz sentido para você, que vai te ajudar a preencher os seus vazios existenciais. Espero que tenha feito sentido para você e se sinta esperando do lado de cá. Os links estão lá na bio. E para você que quer fazer o acompanhamento psicológico individual, o link está lá na bio também. Tchau, tchau.